Então, vamos nesse instante agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando e acompanhando então a Sabina prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar à espiritualidade nesse momento que se preparou para nos receber e nos unir nessa noite de hoje de estudos, para garantir que nossos corações estejam abertos aos ensinamentos, que buscamos com sinceridade, mas como aprendizes que somos, ainda nos nossos tropeços, não somos capazes de absorver 100% daquilo que nos propomos a estudar, mas com muita fé em nosso Mestre Jesus Cristo, nos colocamos à disposição da espiritualidade para que possamos compreender com um pouquinho mais de clareza um pouco das palavras desse nosso Mestre ao longo dessa caminhada, unidos em fraternidade, entre amigos, que têm um objetivo comum de se propor a essa reforma íntima, que sabemos é diária e longa, e nos enche de amor e de alegria cada deslumbramento dessas palavras que têm um alcance tão profundo no nosso coração. Que a Ana seja iluminada nessa noite de hoje para nos conduzir a mais um conhecimento. Que assim seja. Graças a Deus que todos nós sejamos iluminados, não sejamos, né? Nós estamos sendo iluminados. Dois capítulos passados, como vocês devem lembrar, eram relativos ao Evangelho no Lar, falando da importância do Evangelho no Lar, a importância de manter a paz, a serenidade, a vivência do amor e da caridade dentro de casa, mostrando que essa interface entre o plano material e o plano espiritual é 24 horas por dia, de dia e de noite, né? E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente acha que não, eu estou indo no centro uma vez por semana, 1 hora, meu trabalho está pronto. Não. Mas que a gente está impregnando o nosso lar, a nossa casa, com os pensamentos da gente o tempo inteiro. Os nossos pensamentos são energia criadora, para o bem ou para o mal. E aí, no caso, aí a gente está vendo a casa da Dona Isabel, que é uma viúva, uma casa muito simples, passa por várias dificuldades financeiras e também dificuldades na família, que é bom a gente perceber que não é porque a gente está fazendo a coisa certa que não vai ter trabalho, não vai ter trabalho com a esposa, com o marido, com o filho, com a avó, com a mãe, enfim. Por quê? Porque o lar é aquele cadinho expiatório, é aquele lugar onde a gente vai ter que crescer junto, se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar que a gente precisa realmente viver a caridade em relação a um outro, né? E aí, nesse capítulo, o nome do capítulo é Santuário Doméstico. Olha que interessante. Então, primeiro mostra o retrato daquele lar simples, pobre, mas iluminado pela vivência do Evangelho que tem lá dentro. E aí, agora, eles fazem a comparação da casa a um santuário. Puxa vida, quando a gente pensa santuário, um templo, a gente vê a importância disso, né? Porque não é um templo, a gente normalmente pensa, não, eu vou à igreja. Nesse caso, a vivência do Evangelho era tão intensa que ela conseguiu trazer para dentro da casa dela a paz de um templo, né? Ao ponto de servir de pouso, de posto, de porto seguro para os trabalhadores do plano espiritual superior. E olha outra coisa interessante que eles falam, né? No meio daquilo tudo, e de novo, a minha intenção não é contar o capítulo, vocês todas leem o capítulo antes da gente ter esse estudo, é simplesmente pegar alguns pontos, né? Eles falam, inclusive, da alimentação, uma alimentação frugal, que ele não consegue escrever para a gente, né? Que os espíritos estão tendo, e fala que essa alimentação continua purificada. E aí, como eu já comentei numa aula anterior, aquele lar onde existe briga, onde as pessoas estão gritando, onde as pessoas ficam uma amolando a outra, infelizes, ranzinhas, deprimidas, com raiva, com rancor,
Vocês já imaginaram como é que fica o alimento? Eu não estou nem falando do lado espiritual, né? Porque a gente já viu o retrato do que é uma casa equilibrada, o que acontece do lado, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente vai as companhias e qual é de qualidade de espírito, né? Que vai estar dentro de uma casa desequilibrada. E aí ele fala, por que essa casa tem uma higiene? Olha só que coisa. Ela é desinfetada espiritualmente, eles conseguem manter a pureza dos alimentos. Então a gente imagina, se é espírito se alimentando, se o espírito já é uma matéria muito mais né? Muito mais tênue do que a matéria física, você imagina a alimentação dele, né? Deve ser uma coisa ainda muito mais quintessencial do que a gente pode imaginar. E ele fala que a matéria mental, por ser pura, ela não corrompe o alimento espiritual que eles estão tendo, que é necessário para eles se refazerem, né? Então, não só fazer o refazimento das energias de doação, né, pela troca de pensamentos positivos, que acontece ali entre o plano dos encarnados com o plano dos encarnados, mas também através dessa alimentação frugal que acontece, né? Aí ele continua, falando dos efeitos da prece no lar. Aí, de novo, a gente lembrando da importância do evangelho no lar. Fala da alegria, da sensação de paz. Ele fala, inclusive, que quando eles vão do lado de fora, que as flores emitiam luz, que a casa tinha uma couraça invisível, né? A gente fica, quando eu escutei isso, eu fiquei pensando que nem quando eu era criança, sabia, isso não é do seu tempo. Tinha o desenho lá da Mulher Maravilha, que tinha o avião invisível dela, que tinha aquela couraça. É isso que ele está falando, o magnetismo do amor. Isola a gente, isola a nossa casa do mal, né? É claro que, de novo, vão ter componentes dentro da casa que podem ter um nível de evolução inferior, que podem estar trazendo lixo mental para dentro de casa, como a gente sabe, seria que, inclusive, o filho da Isabel é uma entidade de uma evolução bem menor do que a dela e das outras filhas que vinham do nosso lar, mas apesar dele ser azedo, mal-humorado, rebelde, ele não consegue azedar todo o resto por causa da superioridade que ela consegue impor, a disciplina que ela consegue impor no lar dela. E essa claridade, não uma claridade que acontece só durante o dia, a gente está falando isso que é um evento à noite, né? E ele fala que no meio daquela noite, né, da escuridão, luz saía daquela casa. E essa luz, como a gente sabe, se o quarto está escuro, a gente acende uma lâmpada, cadê a escuridão? Acabou. A mesma coisa acontece com um lar evangelizado. A partir do momento que a gente traz a prece para dentro de casa, naturalmente, pela luz do evangelho, a gente afasta as trevas, né? E aí ele fala aqui, embora as luzes que nos rodeavam, então, rodeavam dentro de casa, emanando da casa, emanando do jardim, os céus prometiam aguaceiros próximos. Então, ia ter uma super tempestade. Estava vindo uma ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. Então, olha que coisa interessante. Eles estão lá, estão vendo que está vindo uma tormenta do lado de fora, uma super tempestade, mas a sensação de paz continua a mesma. Eu lembro de uma vez um quadro que foi psicografado, a pintura mediúnica, não sei se vocês já viram, na Federação Espírita que eu costumava a participar quando eu morava no Brasil. Eles tinham mostras de pintura mediúnica, tinha curso de pintura mediúnica lá. E teve um quadro especial que falava de paz, que basicamente era uma super cachoeira, com aquele aguaceiro todo, aquela revolução de energia, e atrás da cachoeira tinha um ninhozinho com um passarinho. Né? Então, mostrando aí aquela paz, aquela proteção do passarinho, apesar de todo aquele tumulto que estava acontecendo lá de fora. Que, para quem já viu uma cachoeira, a gente sabe que pode se machucar bastante, né? Então, a mesma coisa dentro de casa, que a partir do momento
que a gente usa o instrumento, a ferramenta do Evangelho no Lar, a gente traz essa paz em meio à tempestade. Qual tempestade? Pode ser a tempestade que a gente passa em relação à saúde, pode ser a tempestade que a gente passa em relação à dificuldade financeira, pode ser a tempestade que a gente passa em relação à perda de entes queridos, a decepções que a gente passa. Por quê? Porque a gente constrói a paz, o reino de Jesus é dentro de nós, é no nosso coração, e aquilo vai refletir do lado de fora. Lembrar que o nosso externo é sempre reflexo do que a gente é por dentro. Tem muita gente que reclama de infelicidade, que queria paz, que se sente sozinha, que ninguém gosta, que, enfim, o mundo é mau. Isso é um reflexo do que elas são por dentro, né? Então, a gente lembrar disso, da nossa responsabilidade, porque a partir do momento que a gente aprende a amar e a dar, a gente impregna ao lado de fora com essas bênçãos também. E aí ele comenta, então, do lado de fora, então na casa, aquela paz, aquele santuário, do lado de fora, formas sombrias, monstros vagando na rua. E ele explica, esses daí são espíritos que não sabem que morrer, que continuam presos à esfera carnal, que tem mentalmente ainda o seu foco nas sensações da carne. Então, quando a gente olha na rua, a gente pensa nisso. Você sabe que quando eu estava preparando essa aula, já faz muitos dias, e estava naquela semana que estava tendo tempestade aqui, e aí eu fiquei pensando nisso. Nossa, mãe do céu, né? Quanto visitante indesejável deve entrar nas casas por aí? Será que está entrando alguém na minha casa? Será que a minha casa é um santuário? Será que eu consigo proteger a minha casa desses visitantes indesejáveis, né? Isso vai depender do nosso comportamento, né? É a nossa força de pensamento, o nosso poder mental criando a defesa, né? E aí, continuando, né? Para encerrar, esse santuário, por isso eu coloquei essa foto, né? Representando aí a igreja, foto de janela de igreja. Então, a família vai dormir, o trabalho espiritual continua, ou o trabalho no plano espiritual continua, incessante. Ele explica o que acontece durante o sono, né? Então, é o descanso do nosso corpo. O nosso corpo físico precisa de descanso. O nosso espírito é diferente. A gente sabe que existem colônias, escolas, o trabalho continua no plano espiritual, né? Seja o trabalho de auxílio, seja o trabalho de escolas, de classes, quanto a gente pode simplesmente escolher mais companhias e sair por aí. É por isso que muitas vezes a gente acorda bem, refeito de manhã, e muitas vezes a gente acorda com uma sensação ruim, amarga. Por quê? Provavelmente eu não me preparei antes de dormir, né? Eu me liguei a entidades menos evoluídas e não escolhi as companhias com quem eu saí de noite, né? Daí a importância da nossa vigilância e prece antes de dormir. Por quê? Porque é o nosso templo interior. É isso que a gente vai levar na hora do sono. E normalmente, quem tem dificuldade de sono, insônia, noites tumultuadas, precisa ainda trabalhar ainda mais o evangelho. O estudo, a prece, criar um tipo de rotina antes de dormir, em vez de ficar assistindo filme porcaria, ou lendo livro de baixa qualidade mental, criar um tipo de disciplina, seja uma meditação, seja uma prece, para conseguir se ligar com a esfera superior, para conseguir ser ajudado. E aí, ele fala da Isabel, né, que se encontra com o marido, que vai passear, né, tem um programa com o marido para estudar, e fala do merecimento dela. Inclusive, ela pede para os espíritos, toma conta dos meus filhinhos. Então, você vê que tem babá no plano espiritual. Ela pega aqueles espíritos evoluídos para tomar conta da casa dela e dos filhinhos dela. E aí ele fala, por que acontece isso? Porque ela tem merecimento. É o sacrifício individual. Não, então, a gente normalmente olha o sacrifício, o sofrimento, reclamando, muitas vezes com revolta, com amargura, com azedume. A gente lembrar que esse sacrifício, que essa dificuldade, pode ser exatamente a alavanca que a gente precisa para a gente cunhar a ajuda mais alta. Mas para isso, a gente precisa continuar
a ter paz no coração. Não adianta a gente passar pelas dificuldades reclamando, revoltado, agitado, infeliz, né? Briguento. Para a gente ter esse merecimento, é preciso a gente aprender, a gente ter o talento de aceitar, de resignação. Né? E era isso que eu tinha para falar para vocês. A semana que vem vai ser muito interessante, porque conta um pouco mais, né, sobre o que acontece durante o sono, nossa reação, por que a gente não lembra dos nossos sonhos. E muitas vezes vem com figuras, metáforas, né? E aí a importância das companhias, de novo, que a gente escolhe e da nossa preparação ao dormir. E era isso que eu queria dividir com vocês. Quem quer comentar agora? Oi, Ana. Tá me ouvindo? Ih, acho que você ficou muda agora. O que eu queria Ouvindo? comentar... Você conseguiu me ouvir? Sim, querido. Ah, então tá bom. Então, o que eu queria comentar é o seguinte: esse capítulo eu acho que é um chamado para a gente poder se esforçar um pouquinho melhor, porque a gente sabe da oportunidade maravilhosa que é estarmos encarnados, mas a gente sabe também da dificuldade que é de estarmos num corpo mais denso, numa crosta mais densa. E esse capítulo mostra muito esse contraste, né? E a coisa boa é que coloca em nossas mãos fazermos as escolhas certas para que a gente possa ter luz na nossa vida. E eu fiz um paralelo desse lugar sagrado que pode ser a nossa casa com o nosso próprio corpo também, porque eu acho que grande parte das pessoas que acaba trabalhando muito fora de casa precisa lembrar que o nosso lar é muito importante, é onde a gente retorna para estar em família, é onde a gente retorna para descansar, muito provavelmente para estar num contato mais profundo ainda com a espiritualidade através do nosso sono físico, onde a gente se alimenta. É um lugar que a gente precisa higienizar, não só nessa limpeza física que a gente faz, que é óbvia aos nossos olhos, mas também a espiritualidade, a frequência com que os espíritos vêm à nossa casa e o objetivo com o qual eles vêm à nossa casa. Então, é muito importante, mas a gente acaba passando também bastante tempo fora da nossa casa. E o nosso corpo é o nosso santuário também. É importante a gente ter essa luz no nosso lar, e é importante a gente ter a nossa luz no coração, como você falou, né? O reino de Deus está em nosso coração. Então, onde quer que a gente vá, a gente pode levar essa luz, a gente pode levar essa luz para outros ambientes, para outros lugares, principalmente para os lugares mais necessitados. E se a gente conseguir se munir dessa ajuda espiritual que a gente tem, se a gente puder facilitar e intensificar isso, a gente pode levar essa luz para lugares que estão precisando dessa luz. Como o próprio André descreve, né, ao redor da casa, que é super serena e tem uma paz indescritível, fora ali muito perto, muito próximo, tem espíritos pouco evoluídos e ele descreve cenas chocantes, né? De espíritos que precisam dessa luz. Talvez eles nem enxerguem, talvez ofusquem, talvez eles nem tenham o alcance. Mas eu acho que faz parte da nossa missão poder desenvolver essa luz, poder estar com o coração aberto para essa luz e poder levar essa luz para outros ambientes também. E se a gente não se torna esse ponto de luz, se a gente acaba sendo atingido por esse contraste que a gente vive muito intensamente aqui na Terra, não só a gente deixa de ter essa luz, como a gente deixa de levar essa luz para outras pessoas. Então, acho que essa conscientização do capítulo é uma coisa que traz responsabilidade para a gente, né? A gente ter esse conhecimento é uma grande responsabilidade. E eu acho que
É importante a gente lembrar disso. Não, eu acho que você está falando uma coisa fundamental. Tem, inclusive, duas parábolas de Jesus vieram na minha cabeça. Uma é aquela da candeia, né? Que não é para a gente deixar a candeia escondidinha embaixo da mesa, né? Para a gente levar a candeia para iluminar o ambiente. Quem é candeia? Quem é candeia? Somos nós. E a outra é a parábola dos talentos, né? Que a gente tem esses talentos, tem coisas boas que a gente pode fazer para os outros, e que quando a gente tem esses talentos, a gente é responsável por eles. Hoje é Dia Internacional das Mulheres, e aí teve um evento no trabalho de dia inteiro de comunhão, né? E foi interessante porque muitas mulheres que têm uma vida absolutamente maluca, muito mais maluca do que eu consigo conceber pelo nível de responsabilidade que elas têm em relação ao trabalho, né? Conseguindo fazer muitas coisas, né? E quantas vezes a gente fala que a gente não consegue fazer por falta de tempo? Então não é falta de tempo, porque é muito humbling, né? Você escutar uma pessoa, você ver uma pessoa que consegue coordenar tantas atividades complexas ao mesmo tempo, né? Eu não estou levando em consideração qualidade, aí cada um sabe do que faz, né? Porque também não adianta fazer mal feito, fazer com má vontade, mas o ponto é a gente procurar fazer. Se a gente não consegue estabelecer um gol muito ousado na nossa vida, vamos estabelecer 15 minutos de evangelho no lar por semana. Estabelecer uma vez por mês para a gente fazer caridade para aqueles que precisam mais que nós. Porque toda vez que a gente faz o bem para o outro, nós somos os que recebemos mais. Né? A gente guardar tempo para a gente estudar, para a gente dividir. O que a gente faz com as pessoas que convivem conosco. E acender, como você falou, essa luz dentro da gente para iluminar os que estão ao nosso redor. Porque a hora que a gente se ilumina, a gente clareia tudo ao redor, né? Essa luz é muito poderosa, né, Ana? E a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente precisa ter um pouco de humildade, a gente precisa lembrar desse poder também da luz, manter a nossa fé, porque o que eu vejo às vezes com alguns colegas, né, alguns amigos, a gente conversa bastante, é que, infelizmente, às vezes as pessoas se comparam muito umas às outras, né? Você estava falando, nossa, eu vejo algumas mulheres com tantas responsabilidades, e às vezes, ao invés da gente se inspirar através dessas pessoas, a gente mina a nossa energia achando que nós não somos capazes de fazer o mesmo. E talvez a gente não seja, mas talvez também não seja a nossa missão fazer o mesmo que aquela pessoa, porque somos pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com alcances diferentes, e se você fizer a sua parte, seja diferente em quantidade ou qualidade em relação a outra pessoa, se você fizer a sua parte, você está abrindo seu coração para essa luz. E talvez essa luz não atinja um número tão grande de pessoas quanto uma pessoa próxima que tem outras habilidades, mas você vai estar fazendo a sua parte e também é importante. A gente tem que ter, às vezes, a humildade de entender, se eu me comparar com Chico Xavier, eu vou pensar que a minha vida aqui vale muito menos e que eu posso muito menos, quem sou eu perto do Chico Xavier e tudo que ele fez, mas a gente tem que, na verdade, se inspirar, né, em pessoas que têm essa luz tão grande e começar a construir a nossa luz, porque essa capacidade toda que algumas pessoas estão ao nosso redor têm, provavelmente é uma capacidade muito trabalhada ao longo de anos, ao longo de vidas, que ela construiu de poder fazer isso, e nós podemos ser essa pessoa, né? Basta a gente querer. Jesus Cristo é o maior exemplo que a gente tem aqui, e quando a gente, apesar da gente ser feito a imagem e semelhança de Deus, a gente vê a distância que a gente tem, né, desse espírito tão iluminado. Ao mesmo tempo, a gente está aqui, só da gente estar aqui, né, ouvindo, se propondo a estudar, participando de alguma forma, isso já é muito importante, isso já contribui muito para a nossa luz e para a luz de pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que é fundamental isso que você falou. Primeiro, só uma historinha
a diferença entre a gente e Jesus é que tem a diferença de evolução de um cachorro para um ser humano. Para vocês entenderem a diferença de evolução espiritual, né? Então, sem dúvida, a gente tem que usar Jesus pensando como estrela guia, né? O nosso norte. Eu já tive alguns alunos que falavam assim para mim, poxa vida, mas quando eu penso em Jesus, quando fala que a gente tem que seguir Jesus, eu fico pensando, nossa, estou muito longe, então já desanima, exatamente o que você estava falando. Então aí usa aquela falsa meia-culpa, né? De vítima, quem sou eu, sou tão pequena, ao invés de buscar o melhor. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que olhar como é que é a Ana hoje, em comparação à Ana 2 anos atrás, em comparação à Ana 5 anos atrás, em comparação à Ana 10 anos atrás. Eu estou seguindo no caminho daquela estrela norte ou não? Hoje eu sou mais paciente, eu sou mais tolerante, eu sou mais flexível, eu consigo perdoar com mais facilidade, eu consigo achar tempo para ajudar os outros, eu estou ficando menos egoísta. Como é que eu estou olhando as minhas prioridades? As minhas prioridades estão alinhadas com as minhas ações, ou melhor, as minhas ações estão alinhadas com as minhas prioridades. Fazer essa avaliação é fundamental para ver se a gente está no caminho certo, né? A dieta espiritual é muito mais difícil do que a dieta alimentar que você está falando. E a gente pode fazer esse exercício, né? Talvez, como é difícil a gente mudar a nossa dieta alimentar de uma hora para outra, tem gente que começa devagarinho, o médico fala, não, primeiro corta isso, depois corta a fritura, né? Corta enlatado, não vai falar, você não vai poder comer nada, porque é muito difícil, né? Então, a gente pensar na nossa dieta espiritual, quais são as coisas que eu posso tirar e colocar dentro da minha vida hoje que vão me ajudar a ficar mais perto do modelo e melhorar, né? A gente olhar para esses espíritos mais evoluídos do que a gente, como você falou, o Chico Xavier, nossa, é espírito de luz, não dá pra gente comparar com ele, né? A gente vai chegar lá um dia, mas olhar para essas pessoas como um presente de Deus na nossa vida para consolar, para ajudar a gente, para inspirar, e não para servir de obstáculo, né, para o nosso crescimento. Tudo é a gente que resolve, são os nossos olhos que resolvem como a gente quer enxergar as coisas. As coisas boas, quando a gente está com o olho envenenado, quando a nossa mente está envenenada, a gente não consegue apreciar nada, a gente não consegue valorizar nada. Mas isso não está no lado de fora, está no lado de dentro. Daí a importância de cultivar esse jardim, né? O reino de Deus dentro de nós, né? E é isso, eu queria agradecer vocês pelo estudo. Tem antes de encerrar, está vindo muito uma imagem na minha cabeça, que é também da semente de mostarda. A gente lembrar que quando Jesus falou da semente de mostarda, dessa semente tão pequenininha que de repente se transforma numa árvore enorme, né? A gente lembrar que essa semente ela vai estar plantada onde? Por que esse exemplo da semente, né? Eu estou pensando nisso na aula, em relação à aula que eu dei no domingo, e a gente lembrar que a semente vai estar plantada dentro do nosso jardim, dentro do nosso coração, não é fora. E que a partir do momento em que eu cuidar dessa semente, regar essa semente, trabalhar essa semente de uma forma positiva, essa semente vai se transformar numa árvore. Essa árvore vai ter galhos, que vai poder ter passarinho. Essa árvore vai dar sombra para quem estiver passando calor. Essa árvore vai dar alimento para as outras pessoas através de frutos. Essa árvore vai
alegrar, enfeitar a vida de outras pessoas com flores, né? Mas tudo começou com a semente, né? A semente que está sendo plantada dentro do meu jardim. Então, para a gente fazer essa avaliação, como é que está o reino de Deus dentro da gente? Se a gente quer implementar o reino de Deus dentro de fora, primeiro a gente tem que plantar e cuidar do nosso jardim interior, né? E era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Obrigada. Cláudia, você faz a prece final para a gente, por favor? Sim, vamos rezar, né? Então vamos nesse momento agradecer a Jesus, a Deus, por tanto amor, por tanto cuidado com a gente. E pedir a eles que a semente que a gente está plantando todo dia, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos estudos, do nosso sorriso, da nossa alegria, possam se multiplicar, Senhor. E que aonde quer que estejamos, ou onde vamos, seja onde for, que o seu amor possa nos acompanhar, nos dirigir, nos abençoar e guardar. Te pedimos, Senhor Jesus, em favor de todos os espíritos que estão conosco nesse momento, auxiliando ou sendo auxiliados, que a divina luz do seu amor, Jesus, possa fazer com que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos ser atendidos nas nossas necessidades, segundo os nossos merecimentos. Mas que não seja, Senhor, por falta nossa, que nenhum desses nossos irmãos deixe de receber o seu apoio, a sua presença, o seu amor infinito. Assim, Senhor, alegres pela sua presença, fortificados por esse delicioso momento de paz, de alegria, de conhecimento, de amizade, nós estamos encerrando as nossas atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim